Olá pessoal, aqui quem fala é o presbítero Elias Miranda e hoje eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa lição da revista da editora Betel. A lição que nós estudaremos hoje é a lição de número 7, cujo título é O Decálogo, a Aliança no Sinai. E antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria que você curtisse o nosso vídeo, porque isso ajuda a divulgá-lo. Gostaria também de convidar a você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal. Há uma meta divulgada na última lição de chegarmos até o final do ano a 10 mil inscritos. Então é muito importante que você se inscreva. E ao se inscrever, também não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações, de modo que todas as vezes que o canal lançar novos conteúdos, você será notificado. O povo de Israel, eles viviam numa época politeísta, já mencionada na lição anterior. O evangelista Jefferson fez bastante explanação, explicações a respeito do que significa o politeísmo, que é basicamente a experiência do indivíduo ter mais de um Deus, ou ter várias opções de deuses, né? E aí você vai encontrar diversos nomes diferentes de deuses e especialidades individualizadas para cada um desses deuses. O povo de Israel sai do Egito, o povo de Israel vai caminhando num deserto, vai caminhando rumo a uma peregrinação e Deus, ele acha por bem neste momento agora criar um outro tipo de relacionamento com o povo. Deus, ele entende, baseado no seu poder, baseado na sua autoridade, a necessidade de se revelar a este povo, a necessidade de ter uma relação diferente com este povo. E, portanto, ele convoca no capítulo 19 o povo à península do Sinai para que eles possam ter uma experiência que jamais tiveram antes. Antes, o povo ouvia o Senhor através de indivíduos. Deus falava diretamente com pessoas. Deus falava diretamente com uma única pessoa e esta pessoa era quem conduzia a mensagem ao povo. Nessa ocasião, Deus decide falar diretamente ao povo. Ele chama Moisés, manda que o povo se reúna para que ele mesmo fale. E no Êxodo capítulo 20, é a primeira vez que Deus fala com o povo, o que é lindo e extraordinário. Deus decidindo criar um outro nível de relacionamento com o seu povo, falando diretamente a eles. E o que acontece exatamente no capítulo 20 é a exposição dos 10 mandamentos, com mais algumas leis, obviamente, com mais algumas explanações, mas é a primeira vez em que os 10 mandamentos, são expostos diante do povo, que essa leitura, que essa oralidade é liberada diante do povo, para que, consequentemente, à frente, a gente conheça através do capítulo 31 o momento em que os 10 mandamentos são escritos na tábua da lei. Então, para a gente frisar dentro desse contexto, é importante nós entendermos esses pontos. Que em Êxodo capítulo 20 é a primeira vez que Deus se dirige ao coletivo, é a primeira vez que Deus se dirige ao povo e não apenas a Moisés, não apenas a um indivíduo. Segundo ponto é nós entendermos que Deus tem esse interesse de se relacionar com o povo através dessa oralidade, através do momento em que todos igualmente, inclusive Moisés, que já o ouvia, pudessem ter a mesma experiência. Um outro ponto a guardar é que a Bíblia ela vai trazer para a gente a exposição dos 10 mandamentos, tanto no capítulo 20 do Êxodo, quanto no capítulo 5 de Deuteronômio. É importante, pessoal, nós entendermos que a exposição dos 10 mandamentos, a liberação desses 10 mandamentos, do decálogo, ou do que é chamado na teologia de as 10 palavras, ela é expressa e ela é dirigida ao povo como uma espécie de contrato. É por isso que a gente chama de aliança. É uma alusão ao casamento. Quando você
vai analisar o contexto, você percebe que o Decálogo ele é escrito em 2 tábuas, frente e verso. O que é que nós estamos acostumados atualmente? Quando a gente vai fazer um tipo de acordo, um tipo de contrato com uma pessoa jurídica, com uma pessoa física, normalmente para que ambas as partes fiquem seguras, nós fazemos 2 vias. Uma via fica com o contratante e a outra via com o contratado. O que Deus está fazendo com o povo nesta ocasião é algo parecido com isso, um contrato. 2 tábuas são escritas frente e verso com o mesmo teor, com as mesmas palavras. E nós precisamos observar e atentar para essa conotação de casamento. Deus ele está estabelecendo uma aliança com o seu povo. Deus está estabelecendo uma aliança e está afirmando que se este povo se comprometer com este contrato, com esta aliança, este povo seria o seu povo e ele seria o seu Deus. Propriedade peculiar, propriedade exclusiva. Deus, queridos, é extraordinário, porque ele nos convida para uma exclusividade. Deus ele nos convida para uma relação de pura intimidade, única e exclusivamente com Ele. Deus sabia muito bem o contexto e a realidade que o povo vinha vivendo. Deus sabia muito bem a realidade que aquele povo enfrentava há anos. Deus sabia exatamente que o povo vinha de um contexto de uma nação completamente voltada para diversos deuses. Por isso que nas 10 pragas, como já foi mencionado, foi uma demonstração prática de Deus derrotando crenças falsas, derrotando crenças que não levaria o povo a lugar algum, crenças vãs que não permitiriam a eles conhecê-lo verdadeiramente. A Bíblia chama o nosso Deus de um Deus zeloso. E quando você vai avaliar o contexto da palavra, você começa a perceber que a palavra significa ciúme, que Deus é ciumento. Por quê? Porque pensando na conotação do casamento, Deus, ele quer que a noiva seja apenas dele e de mais ninguém. Deus tem ciúmes. E, portanto, ele vê a necessidade de ensinar este povo que vem de um contexto completamente misturado, diversificado, cheios de misticismos. Deus pega esse povo exclusivo dele e começa a se relacionar e dizer a eles: eu ensinarei a vocês como se relacionar comigo. Eu ensinarei a vocês quem eu sou. Eu lhes mostrarei quem eu sou. E aí Deus libera os 10 mandamentos, mostrando para o povo qual é o seu ponto moral, qual é a sua moralidade. Deus começa a ensinar ao povo que ele precisa ser exclusivo, que ele deve ser exclusivo, que ele precisa ser prioridade. O que Deus está impondo com os 10 mandamentos é essa exclusividade. Se vocês atentarem para a lei, se vocês atentarem para estas palavras, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, a minha propriedade peculiar. Então, Deus, ele começa a traçar um tipo de relacionamento que nós precisamos traçar nos nossos casamentos, que nós precisamos traçar nos nossos relacionamentos. Como é que eu me torno íntimo de alguém? Como é que eu me torno próximo de alguém? Quando eu vivo a vida de alguém, quando eu sou próximo, quando eu divido a minha trajetória, quando eu divido a minha rotina, quando eu me comunico exaustivamente, quando eu me relaciono de maneira intensa.
E para que tudo isso ocorra, e para que essa relação se torne cada vez mais íntima, cada vez mais próxima, cada vez mais envolvida, mais sincronizada, é necessário aprender esse relacionamento. É necessário ser ensinado acerca desse relacionamento. Então, Deus, sabendo da necessidade do aprendizado desse relacionamento, Ele decide ensinar o seu povo a se relacionar com Ele. E Deus começa a dizer como. Deus começa a narrar ponto a ponto de como o povo precisa se relacionar com Ele, de como cada indivíduo precisa agir com a sua própria vida, pensando nele, agindo com Ele. Deus começou a ensinar o povo como é que eles o amariam, como é que a noiva amaria o noivo, como é que eles se relacionariam e chegariam a um nível profundo de intimidade. Deus é extraordinário e decide ensinar o seu próprio povo. É assim que a gente começa a analisar o contexto dos 10 mandamentos e a importância que Deus dá para um novo nível de intimidade, para um novo nível de relação com o seu povo. Saberia honrar os seus progenitores, porque não saberia tão pouco honrar o seu esposo, o seu noivo. No próximo mandamento nós vemos Deus dizendo para que a vida humana não seja retirada. Deus ordenando que não houvesse assassinato, que ninguém tinha o direito de assassinar ninguém, de matar ninguém. Deus diz que não se pode adulterar. Deus diz que é inadmissível estar com Ele numa relação e se envolver numa relação segunda, terceira. Isso é extraordinário porque Deus está demonstrando para o povo como é que eles precisam observar a sua conduta moral nesse novo tipo de relacionamento, nessa exclusividade. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus está dizendo que é inadmissível que o seu povo, que a sua noiva, tenha o comportamento medíocre de difamar, o comportamento medíocre de mentir acerca dos outros, de prejudicar. E Deus finaliza no 10º mandamento dizendo, não cobiçarás. Deus está dizendo assim, ó, tudo que vocês quiserem, eu darei. Deus está dizendo assim, ó, tudo que vocês já têm precisa ser tratado com gratidão. Por isso que Deus diz, vocês têm a mim e, portanto, não precisam cobiçar nada de ninguém. Bom, quando você observa esse código moral, e a lei diz que se você quebra um único mandamento, você é réu de tudo. Você quebrou todo o decálogo, você quebrou toda a lei. Isso começa a trazer um certo desconforto. Porque deixa clara a nossa incapacidade de cumprir esse princípio. Deixa clara a incapacidade que nós temos de cumprir esses mandamentos. Na verdade, observemos que o decálogo é a formalização desses princípios. A lei, o apóstolo Paulo diz que ela é a forma pelo qual o estado de maldade, de pecaminosidade do homem foi posto à tona. Em Romanos, no capítulo 3, diz que a lei foi posta para que toda boca se cale. Para que fosse revelada a incapacidade do homem de cumpri-la. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 23 que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então, por que é que essa lei foi liberada? Se ela não tem a capacidade de gerar salvação por meio das obras,
Por que é que ela foi liberada? Exatamente para que o homem tomasse consciência da sua incapacidade. Para que o homem entendesse que ele não tem condições de chegar diante de Deus pelas suas próprias obras. E aí se faria sentido entender que, como ele não tem capacidade, alguém precisa substituí-lo. Ele precisa ser substituído por algo. Alguma coisa precisa acontecer para que ele seja salvo. Alguma coisa precisa acontecer para que ele seja liberto. Alguma coisa precisa acontecer para que ele não seja réu da maldição da lei, cujo salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo afirma que o pleno conhecimento da lei gera o pleno conhecimento da nossa malignidade, do nosso pecado, da nossa incapacidade, da nossa falta de condição de, por si só, por meio das nossas obras, conseguirmos ser salvos. Então, o que o decálogo é? O decálogo é o código moral de Deus. O decálogo é a forma que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. Mas, ao mesmo tempo, é a revelação da plena santidade de Deus, da autoridade dEle, da sua vontade. E, ao mesmo tempo, a revelação da nossa incapacidade. E é por isso que o povo de Israel começa a conhecer os sacrifícios. Eles começam a entender que, como réus que são da lei, como plenos conhecedores da incapacidade, eles precisam de um cordeiro, de um substituto, de alguém que tome o seu lugar, de alguém que possa mediar, de alguém que esteja entre eles e o noivo, que é moral, e o noivo que é santo, e o noivo que é irrepreensível, e o noivo que é extraordinário. A lei revela quem Deus é. A lei revela que Deus é perfeito, e a lei revela que nós somos imperfeitos. Mas é essa própria lei que vai começar a deixar claro para a gente aquilo que foi dito em Gênesis 3, que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. Pensemos antes da lei. Antes da lei, eu tenho a profunda convicção de que toda vez que se cometia um pecado, havia um incômodo interior. Não é diferente com a gente. Todas as vezes que nós cometemos um delito, todas as vezes que nós falhamos, nós somos incomodados pela culpa. Nós somos incomodados por algo que interiormente diz que está tudo errado. A lei foi essa formalização. Foi a forma que Deus expôs diante do povo, que Deus expressou concretamente diante do povo o pecado. Já havia o pecado, já havia a culpa, só não havia uma formalização. Deus traz essa formalização para que o homem, ao olhar para a lei como um espelho, para que alguém, ao olhar para o seu reflexo baseado na lei, pudesse perceber que ele não era merecedor de absolutamente nada e que, portanto, ele era necessitado de uma intervenção, de alguém que mediasse, de alguém que se pusesse entre ele e Deus, que é plenamente santo. Então, o que é a lei? A lei é a revelação de Deus. A lei é a revelação da autoridade de Deus. Bom, pessoal, nesse último tópico nós falaremos sobre os 10 mandamentos e a atualidade. E eu te perguntaria uma coisa. Pelo fato dos 10 mandamentos estarem contidos no Antigo Testamento e nós estarmos vivendo o que chamamos de graça, geraria a falta de importância dessa lei? Hoje não se faz necessário cumprir os 10 mandamentos? O que você diria? Talvez essa seja uma boa pergunta para fazer para a sua classe.
e tentar extrair deles o que eles pensam a respeito disso. Na verdade, o que precisa ficar claro é que nós não temos a exigência do cumprimento como parâmetro de algo que possa gerar em nós mérito através das obras para a salvação. Não há isso. Mas os 10 mandamentos têm tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o nosso tempo, tem tudo a ver com a nossa geração, tem tudo a ver conosco que somos cristãos. Porque nós não podemos ter outros deuses diante de Deus. Nós não podemos fazer uso da projeção da imagem de um outro Deus em detrimento do nosso. É inadmissível que nós cometamos assassinato. Nós não podemos cobiçar as coisas de ninguém. Na verdade, nós não podemos roubar. Nós não podemos descumprir nenhum dos mandamentos. Eles só não são parâmetros para a nossa salvação. Mas nós devemos e nós precisamos cumpri-los. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, no capítulo 13, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Porque o cumprimento do amor aos outros é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo diz nesse mesmo capítulo que o amor ele não faz mal a ninguém. E que esse cumprimento, esse ato de amar, é o cumprimento da lei. Porque quando eu amo, eu não cobiço. Quando eu amo, eu não furto. Quando eu amo, eu não direi falso testemunho de ninguém. Quando eu amo, eu não deixarei de honrar. Quando eu amo, eu não vou furtar. Eu não vou roubar absolutamente nada de ninguém. Quando nós somos alcançados por essa natureza que nos permite o conhecimento do amor, nós descobrimos que é pelo cumprimento do amor, é amando que nós cumprimos a lei. Então, cumprir a lei está ligado intrinsecamente a amar. Quando nós amamos, nós a cumprimos. Mas se porventura nós não a cumprirmos, isso não será imputado sobre nós como mérito ou demérito. Porque desde sempre o cumprimento da lei não poderia ser parâmetro para gerar em nós meritocracia, para gerar em nós crédito para obtermos salvação. Então o apóstolo Paulo deixa claro que amando nós cumprimos a lei. Jesus também deixou isso claro várias vezes, em diversas vezes que ele foi indagado. Jesus certa vez foi indagado contando a parábola do samaritano sobre um certo doutor da lei que chegou até ele perguntando o que é que ele faria para herdar a vida eterna. Jesus respondeu com uma pergunta, dizendo como é que ele interpretava a lei. E a resposta foi surpreendente. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, você está certo, faça e viverás. Mas ao querer justificar-se, o doutor da lei disse, mas quem é o meu próximo? Mas como é que eu vou herdar isso? Nesse momento, Jesus conta a parábola do samaritano. Jesus diz que um homem ele está caminhando e de repente ele é assaltado. Ele é assaltado, levam os seus bens e ele é posto quase que como morto. Na história, Jesus diz que vem um sacerdote e passa de largo e nada faz. Jesus diz que na história passa um levita de largo e nada faz. Até que vem um samaritano. Vem um samaritano que vê o homem quase que como morto, para, o ajuda, trata as suas feridas e o leva para um hotel, paga e diz que vai voltar. E qualquer custo novo
seria bancado por ele. Jesus finaliza essa história perguntando ao doutor da lei: quem era o próximo? Era o samaritano. Então, o que é que Jesus começa a ensinar ali? Jesus começa a ensinar que não basta o conhecimento teórico. Jesus começa a ensinar que não basta um legalismo para viver. Que não basta tentar se justificar nos seus próprios méritos. Não basta dizer que conhece e que já faz. Tem que ser posto em prática. Tem que ser levado a sério. Tem que ser concreto. E tem que ser com o coração puro. Jesus começa a ensinar ali, e é interessante que tanto o levita quanto o sacerdote na parábola, eles cumpriram o princípio da lei. Eles não poderiam se aproximar de alguém morto. Eles não poderiam se tornar imundos. Eles serviam no templo. Eles estariam condenáveis se eles fizessem isso. Eles respeitaram a lei. Entretanto, há um conflito da teoria com a prática, em que o samaritano, que também poderia não ter exercido nenhuma misericórdia, poderia ter passado a distância, poderia ter ignorado, mas fez exatamente o contrário. Tratou, levou para um hotel e se preocupou em retornar para cuidar. Então, Jesus está deixando claro ali qual é a prática. A prática é que esse amar ao próximo deveria ser algo real e não algo teórico. Que esse amar ao próximo deveria sair da esfera da teoria, deveria sair da esfera de uma filosofia, deveria sair da esfera de algo que é somente falado e comentado para uma prática, para algo que é praticado, para algo que é exercido, para algo que é vivenciado. Então, o decálogo hoje, ele precisa ser vivido. E ele será praticado com base no amor. A lei revelou a incapacidade do homem de cumpri-la. A lei revelou a incapacidade do homem de lutar através dos seus próprios méritos. A lei revelou que era necessário sacrificar algo que pudesse mediar a relação do homem com Deus. Então, o maior resultado da revelação da lei vai cair em uma única pessoa que conseguiu cumpri-la integralmente: Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que foi dito lá em Gênesis que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei do 1º ao 10º. Jesus é aquele que cumpriu todos os preceitos da lei. Inclusive, ele mesmo disse que ele não veio abolir a lei. Na verdade, ele veio cumpri-la e ele cumpriu. E é exatamente por causa desse cordeiro, é exatamente por causa desse cordeiro substitutivo, é exatamente por causa desse cordeiro que nós creditamos a nossa fé nele, que nós depositamos a nossa vida nele, que nós acreditamos integralmente o dom da nossa vida a ele. É por meio dele, única e exclusivamente dele e por ele, que nós possuímos a convicção da nossa salvação. Cremos e temos convicção de que fomos convocados por Ele, de que fomos chamados por Ele, e que porque Ele cumpriu, porque Ele sofreu, porque Ele foi sacrificado, porque Ele escolheu se entregar em nosso lugar, porque Ele foi liberado pelo Pai para ser moído por causa das nossas iniquidades, exatamente por Ele que hoje nós gozamos dessa salvação. Então, queridos, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é mais amar ao próximo como a mim mesmo, é amar como ele amou. O cumprimento da lei está no amor. Se eu amar
se eu for encharcado do mesmo amor com o qual Jesus nos ama, se nós formos expostos, se a nossa vida for completamente dotada desse amor, do mesmo amor de Jesus, do mesmo amor que foi liberado por cada um de nós, seremos cumpridores da lei no amor. Então, o que tem a ver a lei com os nossos dias atuais? Tudo a ver. Eu não posso cometer nenhum tipo de delito que seja contrário à moral de Deus. Eu não posso cometer nenhum tipo de delito que fira o prazer que Deus tem de nos ensinar como amá-lo e olhar para Ele. Eu não posso, e que, portanto, através do amor eu serei cumpridor desses mandamentos. O cumprimento desses mandamentos não vão gerar mérito algum na salvação. O cumprimento desses mandamentos não vão gerar coparticipação na salvação, mas o cumprimento deles serão a resposta desse sacrifício extraordinário de Deus em enviar o seu único filho para morrer por cada um de nós. O meu desejo, queridos, é que vocês sejam tomados dessa palavra maravilhosa, desse conteúdo extraordinário acerca do nosso Senhor. O meu desejo é que você divida com a sua classe ainda melhor, com mais consistência. O meu desejo é que você divida com a sua classe dessa honra maravilhosa de poder falar acerca do amor de Deus. Então, que você possa ter um dia de aula abençoado, que você possa ter um domingo especial, que você possa ter uma lição muito bem aplicada aos seus alunos com todo o zelo, com toda a dedicação, que você possa desfrutar de alguns minutos, de algumas horas com a sua classe na perfeita exposição da palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe nesse dia, em nome de Jesus.